Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Adaelso Gomes, para quem não me conhece, estamos aqui para dar continuidade aos nossos cursos de teologia. Trabalhamos já algumas matérias abençoadas aí, teologia, doutrina de Deus, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia e muitas outras matérias. Se você não acompanhou as nossas videoaulas, volte lá, está tudo agrupado em playlist para estar facilitando a tua vida. Meus irmãos, agora iremos estar iniciando a matéria de bibliologia do Antigo Testamento. Iremos trabalhar em 4 videoaulas sobre esta matéria e no próximo mês iremos estar tratando bibliologia do Novo Testamento. Se você não conhece o nosso livro de bibliologia é esse, tá bom, meus irmãos? Se você não tem, quer adquirir, entre em contato com a escola pelo 22 999 68 3272 e adquira já o teu material. Ou se você também quer adquirir alguns dos livros que já ficaram para trás, pode me chamar também no mesmo WhatsApp e adquira, meu irmão, o teu lindo diploma também, a tua credencial de aluno, o teu anel de teologia, entre em contato com a escola, eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, bibliologia sem perca de tempo, bibliologia do Antigo Testamento, né, meu irmão? Vamos deixar bem claro aí, bibliologia do Antigo Testamento. Nós temos que entender que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, meu irmão. Toda pessoa tem uma base de autoridade sobre a sua maneira de pensar e sua maneira de agir. Para o crente, esta base é a Bíblia, um livro que se proclama diferente de todos os outros livros. E nós vamos examinar as reivindicações deste livro nesta videoaula, ou então a partir desta videoaula em diante. Meus irmãos, é muito legal. A nossa palavra Bíblia significa coleção de livros ou coleções de pequenos livros, né, meus irmãos? Isso aqui é um assunto muito legal e muito interessante, porque cada crente, ele anda com a biblioteca na mão. Quando ele está com a sua Bíblia em sua mão, ele está andando com a biblioteca. Vários livros dentro de um corpo só. E aí vamos aprendendo, vamos edificando a nossa fé através do conteúdo que a palavra de Deus nos prepara. E meus irmãos, nós temos que entender que estes livros têm uma história, esses livros, meu irmão, têm uma fundação, e nós iremos, a partir de então, começar a explicar sobre este corpo, este cânon sagrado. Meus irmãos, a Bíblia, ela demorou mais de 1.500 anos para ser escrita, por 40 escritores diferentes, e é muito interessante, porque, por mais que cada um estava em um local, em uma situação diferente, a mensagem é reta. A mensagem ela inicia com a criação de Deus, ela vai estar passando pela cara do homem e ela vai estar culminando naquele plano de salvação que vai estar fechando com chave de ouro na eternidade. Então a palavra do Senhor ela é muito bem separada e muito bem, meu irmão, e muito bem planejada. Só um autor divino como é o Espírito Santo para estar preparando isso aí para cada um de nós. Mas, meus irmãos, o papiro, ou o papiro do Egito, ou o Cíperos papiros, é o principal, iremos agora comentar um pouco mais sobre isso aí, é um dos principais alicerces desse registro, né, meus irmãos? Ele é uma forma de escrita muito antiga, esse papel. Na realidade, o fundo desse vídeo, eu separei mais ou menos aí uma imagem como seria o papiro. É basicamente esse rolo que você está vendo aí atrás, é basicamente dessa maneira aí. E aqui é a planta. Essa aí é a planta dele. Essa aqui é a planta. É o papiro do Egito. Nós temos também um tipo de papiro brasileiro, né? Que se você pesquisar aí, você vai conseguir encontrar. Mas iremos trabalhar mais sobre isso aí. Os manuscritos, eles eram escritos em alguns tipos de suporte físico. Antigamente, foram usados diversos tipos de suporte, como os papiros, que foi usado no Antigo Egito, e também, né, meu irmão, posteriormente foi usado no Oriente pelos judeus. E nós temos que entender que não era apenas o papiro que era usado, nós temos também o conhecido como o pergaminho, que já é mais recente que o papiro, mas também foi muito usado, era feito lá de peles de animais, né, meus irmãos? Foi muito usado pelos judeus também, e para copiar diversas partes também da Bíblia. E também nós temos os códices, que eram alguns escritos em blocos, que nós também mais na frente iremos comentar sobre isso aí. Mas é muito importante que nós tratarmos a respeito deste fundamento. Vamos estar, primeiramente, trabalhando aí, antes de entrar na inerrância da palavra, vamos começar a trabalhar aí a respeito deste corpo dessas Sagradas Escrituras. Este corpo, ele é um corpo muito legal, né, meu irmão? Entendemos que o Antigo Testamento, ele tem 39 livros, que vai do Gênesis até Malaquias, na nossa Bíblia que nós temos aqui em nosso país.
e em diversos países, né, meus irmãos? Mas, todavia, em Israel é diferente, né? A Bíblia deles lá não tem 39, não tem 39 livros no Antigo Testamento. Na realidade, por mais que nós iremos comentar isso um pouco mais na frente, então não se embola aqui não, tá, meus irmãos? Nós iremos tratar a respeito desses nossos 39 livros. Começa de Gênesis e vai até Malaquias, enquanto deles lá começa no Gênesis e termina, né, em Segundas Crônicas. Por mais que não tenha primeira e nem segunda, mas finaliza em Crônicas. Nós iremos comentar também isso aí um pouco mais na frente. Mas nós temos que entender que esses 39 livros que nós temos em nossa mão no Antigo Testamento demorou aproximadamente 1000 anos para estar sendo escrito. E aí, meu irmão, cerca de 30 pessoas diferentes para estar registrando esses escritos. Isso aqui é muito legal, por mais que foram 30 pessoas diferentes, a mensagem era uma só, porque o autor era apenas um. Isso aqui é muito interessante de nós entendermos, que aí passa aí desde o Gênesis até Malaquias, é muito assunto a ser tratado, meus irmãos. Temos lá Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí tem diversos tipos de livros, né, meus irmãos? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 39 livros do Antigo Testamento, a maneira que nós conhecemos, esses 39 livros, que trata, meu irmão, de uma maneira sensacional o plano de Deus no Antigo Testamento. E é muito legal, meus irmãos. Meu irmão, eu não peço para você gravar esses 39 livros aí de cabeça, né, meus irmãos? Que não é tão fácil assim. A gente falando parece fácil, mas demorou um pouco de tempo para a gente estar gravando isso aí. Então, não quero que os irmãos se prendam nisso aí, mas sim no corpo. Temos que entender que esse corpo aqui é muito importante, porque ele traz uma mensagem muito linda, uma mensagem muito maravilhosa. E essa palavra, ela é inerrante. Nós temos que começar aí a tratar um pouco a respeito desse cânon. Um cânon do Antigo Testamento, ele foi um cânon muito bem trabalhado. Este cânon foi um cânon muito bem trabalhado. Nós temos que entender que, todavia, para a Bíblia chegar em nossa mão da maneira que ela é hoje, ela teve que passar por diversas situações, teve que passar por diversos tipos de peneira para que viesse estar sendo separado este material tão genuíno e tão divino que transforma a vida de qualquer homem. Se você pegar diversos tipos de livro e colocar dentro de uma penitenciária, não vai trazer a transformação como traz a palavra de Deus. Nós sabemos que não é de uma hora para outra, né, meus irmãos, que esse cânon foi fechado, mas é muito importante. Nós temos que entender que a questão de quais livros pertencem à Bíblia é chamado de questão canônica. Canônica. A palavra cânon significa régua, vara de medir. Apenas uma regra. E em relação à Bíblia, refere-se à coleção de livros que passaram pelo teste da autenticidade e autoridade. Significa ainda que esses livros são nossa regra de fé. E como foi formado esta coleção? Isso aí, né, meus irmãos? Vamos trabalhar agora sobre os testes da canonicidade. Os testes da canonicidade. Em primeiro lugar, é importante lembrarmos que certos livros já eram canônicos antes de qualquer teste lhe ser aplicado. Meus irmãos, isso aqui é muito prático, porque nós temos que entender que isto é como dizer que alguns alunos são inteligentes, mesmo antes da gente entregar uma prova para ele. A gente já percebia que ele era inteligente pela maneira que ele se portava. Os testes apenas provam aquilo que já existe. Nós temos que entender isso aqui, meus irmãos. A prova não tira algo do nada, mas sim aquilo que já existe só traz uma autenticidade. Do mesmo modo, nem a igreja, nem os concílios eclesiásticos jamais concederam canonicidade ou autoridade a qualquer livro da Bíblia, de maneira nenhuma. Nós temos que entender que o livro ele já era autêntico ou não no momento em que ele foi escrito. No momento que ele foi escrito, ou ele era autêntico ou não. A Bíblia, através dos concílios, melhor falando, só trouxe o ponto final sobre este assunto. Isso aqui é algo muito interessante, porque ela teve que passar por alguns testes, né? Eu espero que não esteja correndo muito, mas não se preocupe. Os irmãos que estudam conosco dentro da sala de aula sabem que eu sou bastante detalhista, que é apenas um resumo de apenas 2 páginas rapidamente, mas se você tem curiosidade para estar crescendo nesse assunto, deixa eu pegar aqui o livro. Esse livro chega na tua casa, em qualquer lugar do Brasil,
e fora dele. Somos mais de 15 mil alunos, meus irmãos, espalhados no Brasil e no mundo. Então entre em contato conosco lá e peça já o teu material pelo 22 999 68 3272. Estamos abrindo aí algumas turmas novas em estados diferentes aqui também no Brasil. E quem sabe esse estado pode ser o seu. Então entre em contato conosco aí e vem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que entender que a Bíblia, ela teve que passar por alguns testes, ou esses livros tiveram que passar por alguns testes, né, meus irmãos? Nós temos que entender que teste é esse, que a igreja aplicou. Primeiramente, nós temos que entender que o Antigo Testamento teve um teste, o Novo Testamento teve um teste também diferente, similar, mas diferente. Por quê? O Antigo Testamento, basicamente, para esse livro ser considerado autêntico, ele tinha que ter, primeiramente, ele tinha que ser escrito em relação ao Antigo Testamento, significava que ele tinha que ser escrito por um legislador, um profeta ou um líder de Israel. Não era qualquer pessoa que vinha, pegava um livro e escrevia, não. Tinha que ser uma pessoa vocacionada por Deus. E aí tinha que ser um legislador, um profeta ou um líder capacitado em Israel. E com certeza, na sala de aula, nós iremos aprofundar um pouco mais deste assunto, né, meus irmãos? Já no caso do Novo Testamento, o livro ele deveria ter sido escrito ou influenciado por um apóstolo para ser reconhecido. Em outras palavras, ele deveria ter a assinatura ou aprovação de um apóstolo. Por exemplo, nós vemos Pedro, por mais que ele não escreveu o evangelho segundo escreveu Marcos, mas Pedro foi um grande influenciador desse evangelho. Assim também como Paulo não escreveu o evangelho segundo Lucas, mas Paulo também foi um grande influenciador deste evangelho. Isso aqui é o básico para nós entendermos aí, tá, meus irmãos? Agora vamos lá. Os próprios livros também, eles deveriam dar uma prova intrínseca de seu caráter peculiar, inspirado e autorizado por Deus. Não era apenas, então se fulano de tal escreveu, então quer dizer que já passa. Não era assim, mesmo. O próprio livro, ele tinha que ser autêntico, pelo seu conteúdo. Por exemplo, alguns livros que nós iremos comentar um pouco mais na frente, né, meus irmãos, que são os deuterocanônicos, como a Igreja Católica gosta de estar chamando, como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, e também nós temos aí 1ª e 2ª Macabeus, temos alguns acréscimos, tanto em Daniel quanto em Esté, e também nós temos o livro de Baruque, né, qual eles chamam de deuterocanônico, e também os protestantes conhecem como os livros apócrifos. Temos que entender que algum desses livros foram rejeitados por causa do seu conteúdo. Por exemplo, eu separei aqui basicamente esse segundo livro de Macabeus, ele é um livro muito polêmico. Temos que entender que na realidade é muito importante que, acima de tudo, o autor tenha convicção daquilo a qual ele está escrevendo. Mas esse Macabeus, percebemos que tem uma dúvida muito grande quando ele vai estar fechando este livro. Vamos lá, meus irmãos, aqui sem perca de tempo, vamos trabalhar aqui. Vou puxar aqui rapidamente uma Bíblia online, tá bom? Eu deixei separadinho aqui para ficar mais fácil. Você vai lá e pesquisa aí na sua internet se você não tiver uma Bíblia católica. Segundo livro de Macabeus, capítulo de número 15. Segunda Macabeus, capítulo de número 15, mais específico, o versículo de número 38. Olha só o que nos diz lá. Olha só, meus irmãos. Primeiramente, eu falo para os irmãos mais uma vez. O autor tinha que ter convicção daquilo que ele estava escrevendo como palavra de Deus. E olha só, o rapaz acabou de finalizar lá o seu primeiro tratado, agora estava trabalhando no segundo e já finalizando o segundo tratado. E é interessante que no penúltimo versículo, para finalizar o livro, olha só o que ele nos deixa aqui, meu irmão. Olha só que coisa interessante. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. E tudo bem. Agora olha só esse segundo ponto. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque eu não pude fazer melhor. Meus irmãos, na realidade, pela maneira que esse rapaz está escrevendo, pela maneira a qual esse tratado está sendo escrito, olha só o questionamento de dúvida do próprio autor. Ele não sabe se aquilo que ele está escrevendo, na realidade, tem uma convicção divina. Como eu já comentei para os irmãos, é muito importante eu estar tratando aqui agora com essas palavras, o seu conteúdo deveria ser demonstrado ao leitor como algo diferente de qualquer outro livro, por comunicar a revelação de Deus. Nós temos que entender, se o rapaz está comunicando a revelação de Deus, então não tem nenhuma dúvida daquilo que ele está passando.
Pelo menos na sua perspectiva da mensagem não pode ter. A perspectiva da mensagem não. Não sabe como se dará, não sabe quando que será feito, mas no conteúdo da mensagem não pode existir nenhuma dúvida que é Deus que está enviando. Mas na realidade, já deixei separado para os irmãos aí, segundo Macabeus, capítulo de número 15, versículo de número 38, aí na Bíblia, Ave Maria. Tá bom, meus irmãos? Só procurar lá, sem perca de tempo, vamos dar essa continuidade, porque é muito legal, é muito interessante, é muito conteúdo para nós comentarmos, mas infelizmente não temos tempo suficiente. Mas na sala de aula, iremos estar esmiuçando isso aí com mais detalhe, tá bom? Vamos lá, para fecharmos aí a bibliologia do Antigo Testamento. O veredito das igrejas quanto à natureza canônica dos livros era muito importante. Vamos lá. Isso aqui é muito legal porque era muito importante que esse veredito viesse estar passando pela igreja, sobre a sua natureza canônica. Porque cada livro que hoje faz parte da Bíblia, teve que ser passado por uma peneira. Mas, como muitas pessoas pensam que houve aquela grande discussão, esse é de Deus, esse não é. Não, meu irmão. Não teve essa grande discussão como muitas pessoas imaginam. Por quê? A grande maioria dos livros que hoje se encontram na Bíblia, na realidade, já era considerado sagrado. Ele já era considerado sagrado. Então não teve aquela discussão, não teve aquela briga, embora seja o fato que alguns livros bíblicos tenham sido recusados ou questionados por uma minoria. Mas, todavia, nenhum livro cuja autenticidade foi questionada por um número grande do pessoal da igreja veio a ser aceito posteriormente como parte do cânon. Então, não. Temos que entender. Alguns teve, sim. É claro que teve, meus irmãos. Sempre tem, né? Podemos questionar aqui ou podemos citar aqui sobre o livro de Tiago, a Epístola de Tiago. Podemos citar aqui, por exemplo, Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, o próprio livro de Judas. Sim, meus irmãos, teve um questionamento, mas não da maioria. Não teve da maioria. Porque se fosse da maioria, não tinha nem mesmo entrado no cânon sagrado, quanto mais ser conhecido pela igreja hoje. Então, isso aqui é muito legal da gente entender. Teve discussão sobre alguns assuntos? Teve. Mas não houve aquela grande discussão, porque a grande maioria dos livros já tinha, meu irmão, já sido reconhecido historicamente como um livro que continha a mensagem de Deus, tá bom, meu exemplo? Para fecharmos aqui, tá bom, sobre a formação do cânon. Vamos lá. Ele é composto por 66 livros, que vai de Gênesis até Apocalipse. Nós temos aí no Antigo Testamento 39 livros, que vai dos Gênesis até Malaquias. E no Novo Testamento nós temos aí 27 livros, que vão de Mateus até Apocalipse. O cânon das Escrituras estava se formando. É claro, à medida que cada livro era escrito, e completou-se quando o último livro foi terminado. Quando falamos da formação do cânon, estamos realmente falando do reconhecimento dos livros canônicos pela Igreja. Este processo levou algum tempo. Alguns afirmam que todos os livros do Antigo Testamento já haviam sido colecionados e reconhecidos por Esdras, no quinto século a.C. Referência a essa do escritor, dos escritos de Flávio Josefo, né, meus irmãos, que viveu lá pelo ano 95 depois de Cristo. É muito conhecido Flávio Josefo, tá? Não vamos citar muito a respeito dele, mas também teve alguns livros que foi discutido. Por exemplo, no concílio que foi levantado pelos fariseus, basicamente no ano 70, 100 depois de Cristo, né? E foram para discutir lá dois livros até mesmo importantes, que foi o livro de Eclesiastes e também o de Cantares de Salomão. Foi alguns livros também questionados, mas todavia se encontra. Parece ter partido desse cano, mas temos que entender que particularmente eles continuam nesse cano sagrado. Vamos lá. Nosso Senhor, ele delimitou a extensão dos livros canônicos do Antigo Testamento, quando acusou os escribas de serem culpados da morte de todos os profetas que Deus enviara em Israel, que vai desde Abel a Zacarias. Nós temos que entender, meus irmãos, esse questionamento de Jesus está registrado em Lucas, capítulo de número 11, versículo 51, né? E o relato da morte de Abel está escrito claramente no primeiro livro da Bíblia, né? No Bereshit, lá no livro de Gênesis. O de Zacarias se acha escrito em Segundas Crônicas. E como eu já comentei para os irmãos, o Segundas Crônicas é o último livro, na realidade não tem primeira e segundas crônicas, lá para eles é tudo uma crônica só, e ele faz parte do último livro, vamos dizer aqui, do livro
judaico, né? Eu vou citar o nome dele mais na frente, eu quero guardar isso aqui que vai ser muito legal lá para frente, o que nós iremos tratar, tá, meus irmãos? É muito importante, então não perca aí nossas videoaulas, eu não vou adiantar nada que nós iremos tratar um pouco mais para frente, tá? Isso aqui é muito legal, porque nós temos que entender que essa citação de Zacarias, ele particularmente está no último livro judaico. O primeiro, que é questionado, que é Abel, desde o sangue de Abel que foi derramado até o de Zacarias, isso é, que vai do Gênesis até o último livro aí de vocês, na realidade, todo o corpo da antiga aliança foi vocês derramando sangue. Meu irmão, isso aqui é muito legal. Por que eu estou citando isso, meus irmãos? Tanto de Gênesis, que vai até o livro, entre aspas, de Malaquias, o nosso aqui, para os irmãos entender. Para nós, é como se Jesus tivesse dito que a culpa deles está registrada em toda a Bíblia, de Gênesis a Malaquias. E no caso para ele lá, de Gênesis até Segundas Crônicas, ou até o final do livro de Crônicas. Isso aqui é muito legal, porque ele, na verdade, não inclui qualquer um dos livros apócrifos, de maneira nenhuma, que já existia em seu tempo, porque na época de Cristo já existia algum desses livros. E é interessante que ele não relata nenhum deles, e muito menos das mortes de alguns mártires que são registrados em algum desses livros apócrifos, mas ele não citou nenhum desses livros. É muito interessante sobre isso, e muita coisa legal está vindo aí, eu creio que vai ser bênção de Deus para a sua vida, mas continue ligadinho conosco aqui, se inscreve no nosso canal, deixa aí o teu joinha, que vai abençoar bastante aí o nosso ministério, vai abençoar também bastante a vida do outro irmão, se você compartilhar esse conteúdo. Então que Deus e Cristo te abençoe, e logo mais estamos de volta, e se você tem interesse, está adquirindo nosso material, me chame no WhatsApp Bibliologia, tá bom? E se você também não adquiriu os nossos demais materiais, estão tudo aqui, meus irmãos, tá? Desde Teologia, Doutrina de Deus, até a nossa bela matéria de hebraico bíblico. Tem tudo aqui, são 40 matérias, que vai do básico ao bacharel, tá bom? Que Deus e Cristo te abençoe. Logo mais estamos de volta aí, se Deus quiser.